Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trouxe outro maquiando cliente para vocês. E eu já vou começar limpando a pele dela com essa água micelar aí. Limpo normalmente com algodão mesmo. Depois eu vou estar hidratando a pele dela com esse aí da Boticário, que ele é um hidratante e ele também é protetor solar. Então já vai servir como 2 em 1, né? 2 produtos em um só, então super prático. E eu tô aplicando ele com esse pincelzinho do Fiber mesmo, que também é do Boticário, por sinal. E aí eu tô utilizando esse primer da Ruby Rose, que ele é um primer maravilhoso, siliconado, e eu gosto de estar aplicando com os dedos mesmo, porque eu sinto bem onde eu tô aplicando esse primer, né? Por ele ser transparente e ter essa textura mais grossinha. E ele deixa a pele super, super aveludada, gente. Eu sou apaixonada por esse primer. Depois de base, eu vou estar aplicando essa daí da Ruby Rose. Eu diluo ela com esse diluidor da Stal. E aí eu faço a misturinha na plaquinha e vou espalhando, aplicando a base com o pincelzinho língua de gato. E em seguida eu dou todo o acabamento com a esponjinha, porque eu acho que assim fica uma cobertura bem legal e com um acabamento mais natural. E, gente, como vocês estão vendo aí, eu gosto de aplicar a minha base por partes. Tipo, eu tô aplicando aí nessa metade do rosto, depois vou pro outro lado, depois testa, nariz, enfim. Por que eu faço assim? Porque se eu faço assim, eu não tenho perigo de essa base secar e manchar a pele da minha cliente, certo? No caso aí é um modelo, mas mesmo assim a gente tem que tomar esse cuidado. Vou utilizar esse corretivo aí da Ruby Rose também, aquele último tom. Tô utilizando ele para iluminar a pele dela e corrigir a olheira também. Aplico nesses locais que vocês estão vendo, aplico com um pincelzinho língua de gato normal e vou dando todo o acabamento com a esponjinha também. Agora de pó, eu vou estar utilizando esse aí da Playboy, ele é na cor 03. Vou estar selando toda essa pele. Eu aplico ele assim, uma camadinha maior, como se fosse um baking. Porém, eu não deixo esperando, eu não espero aquele tempo todo. Eu apenas aplico nas áreas onde tem corretivo e vou esfumando por toda a pele dela com o pincelzinho de pó. Em seguida, eu vou estar fazendo o contorno da pele dela com esse duo aí da Belly Angel. Eu vou estar utilizando a parte do contorno mesmo. E faço aí o contorno como vocês estão vendo. É basicamente um 3 na lateral e o nariz. Agora, antes de aplicar o iluminador, eu vou espirrar um pouco de água termal, espero secar só um pouquinho, e antes de ela secar totalmente, eu vou vir com esse iluminador aí da Ruby Rose, o primeiro tom, e um pincelzinho de iluminador normal, e aplico aí nos locais onde vocês estão vendo. Porque dessa forma vai fazer com que o iluminador grude mais na pele, ele vai estar ficando ainda mais glow, sabe, mais brilhoso e vai durar muito mais. Depois eu tiro a base da boca da minha modelo e aplico uma manteiga de cacau, pode ser um lip balm também, algo para estar hidratando aí enquanto a gente vai fazer o olho, certo? Porque como no final eu vou estar usando um batom mate, então é sempre bom estar com a boca hidratada. Aí eu já vou corrigir a sobrancelha dela com esse quarteto, esse trio aí da Ruby Rose. Porém eu não uso a pastinha, certo? Eu apenas aplico ele normal, fazendo o desenho da sobrancelha dela. E depois eu delimito somente a parte de baixo da sobrancelha e desço
com esse corretivo para a pálpebra. Depois eu dou o acabamento do corretivo com a esponjinha, para estar servindo já de fixador de sombra e estar neutralizando o tom da pálpebra dela. Em seguida, eu já vou voltar com o olho pronto e vou fazer o outro agora com vocês. Vou começar com essa sombrinha aí da Ludurana, vou utilizar basicamente só ela, só essa paleta, aliás. E eu aplico aí nesse formato um pouco mais arredondado. Eu vou depositando a sombra no formato que eu quero. E vou esfumando ela, daí eu já limpei um pouquinho o pincel e tô esfumando mais as bordinhas dela. Com essa segunda sombra, eu vou aplicar da mesma forma que eu apliquei a primeira, só que mais pra baixo, certo? E com esse terceiro tom de roxo, eu vou aplicar ele no mesmo formatinho, gente. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é de deixar sempre uma sombra abaixo da outra, certo? Para que fique um degradê realmente bonito e tal. Se você colocar uma em cima da outra, tipo, não adianta nada você tá usando esse tanto de sombras. E aí agora, eu vou vir com o pincelzinho língua de gato e o corretivo. Peguei esse corretivo que ele já é mais rosadinho mesmo. E eu aplico aí, peço pra minha modelo olhar pra cima e já vai ficar a marcação certinha de até onde eu posso subir com esse cut, né? Com a marcação desse cut crease. Que vai ser um semi-cut crease, na verdade. E aí eu aplico e dou o acabamentozinho do final com o dedo mesmo, que eu acho que é mais fácil. Depois eu venho só com o pincelzinho sujo da primeira sombra e dou o acabamentozinho lá. Com esse tomzinho aí de rosinha bem clarinho, quase branco, eu vou estar aplicando no início do olho dela, todo aí no canto interno. Depois eu vou vir com essa última sombra, essa paletinha aí do Boticário, e aplico no meio que na transição dessa sombra clara para a sombra escura. Vou vir com esses dois primeiros glitters dessas duas paletinhas, que eles são um glitter transparente mais flocado, e ambos eles têm o fundinho meio arroxeado, certo? Meio furta-cor. Então, eu aplico aí no centro, em cima dessa sombrinha que eu usei, com o dedo mesmo. E aí eu faço um delineado normal, bem simples, um delineado mais fininho mesmo, só para servir de base para os meus cílios. Esse aí é o da Ruby Rose. E aí eu vou pegar um corretivo branco e faço meio que a marcação desse cut, certo? E passo um pouquinho até de onde está essa sombra, de onde está esse glitter. E em seguida eu vou estar colando meus cílios, que esse aí é o modelo G800. E aplico ele com a colinha da Macrylan, certo? Que eu sempre uso aqui com vocês. Vou aplicar esse lápis aí violeta da Avon na linha d'água dela. E aí eu desço também um pouquinho com ele, dou uma borradinha, sabe, pro lado de fora. E vou vir misturando essas duas sombrinhas e esfumo esse lápis embaixo. Depois, eu vim com um pincelzinho bem menorzinho que esse, com um pouquinho de preto, e dei uma esfumadinha. Porém, eu não gravei essa parte porque eu esqueci de apertar, gente, mas enfim. Aí, eu vou vir com esse glitter em cima do primer, e o primer eu apliquei aí onde eu estou aplicando o glitter agora, certo? Peguei só um pouquinho e dei uma meladinha aí. Esse é um pigmento bem fininho do Boticário, que ele dá um glitterzinho super simples, sabe? Super discreto. E aí, vou vir com essa máscara, tanto nos cílios de baixo quanto nos de cima, pra unir com o cílio postiço. De batom, eu vou utilizar esse aí da Eudora. Ele é um batom líquido mate mais acetinadozinho. Esse batom é muito lindo, gente, sério. De 10 clientes que eu maquio num dia, 8 querem ele, sério, só pra vocês terem noção. Ele é um nude mais rosado, assim, super usável, que combina com tudo. E como o fundo dessa maquiagem é mais arroxeado, mais rosado, eu decidi aplicar ele. E pronto, gente, essa foi a maquiagem. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já curta aí,
Comentem o que vocês estão achando desses e dos outros vídeos. E caso você não seja inscrito, já se inscreva, tá bom? Que você vai estar me ajudando demais. Foi isso. Super beijo e tchau!